Aqueles homens estavam em perigo, assim como Jonas. E aqueles homens despertaram Jonas e começaram a questionar Jonas, de onde ele veio e de quem ele estava fugindo. E nesta tarde eu quero te perguntar de quem você está fugindo. Para onde você está tentando ir se esconder de Deus? Saiba que os olhos do Senhor estão sobre os 4 cantos da terra e dele você não pode fugir. E Deus permitiu que Jonas fosse engolido por aquele peixe e Jonas clamou de dentro do peixe. Jonas se arrependeu de fugir de Deus. Jonas descobriu que de Deus não se pode fugir. Deus abençoe Douglas pela rosa. O desejo de Jonas era ver Deus castigando aquele povo. Esse povo é mau, Deus. Destrói esse povo, Deus. Não tenha dó desse povo, não. Esse povo não tem dó de fazer maldade com ninguém. Portanto, Deus, não tenha dó deles, não. Gente, não podemos mandar em Deus. Não podemos controlar o poder de Deus. Nós, como seres humanos escolhidos, temos que obedecer à voz de Deus. Se Deus te mandou ir entregar um recado e dizer arrependa-se hoje desse teu mal, você deve ir. Você deve estar pronto como um soldado valente na posição e ir entregar o que Deus está te mandando. Mas tem muitas pessoas hoje em dia que estão trocando as coisas, estão fugindo de Deus, estão fugindo do chamado de Deus. Porque Deus tem que, a paz do Senhor, Luciane, Deus abençoe, porque Deus tem que fazer conforme eles querem. Nós não mandamos em Deus. O controle e o poder não está nas nossas mãos. Deus faz como Ele quer e nós não devemos questionar. Não devemos questionar o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para com ninguém, não. Tem pessoas que questionam Deus. Porque Ele faz tanto mal na tua presença e o Senhor ainda tem dó dele. Mata ele, Deus, mata ela. Destrói ele. Se eu fosse Deus eu fazia assim. Não, você não é Deus. Você não tem esse poder. Deus sabe o pensamento que tinham sobre aquela cidade chamada Nínive. Deus não permite destruir ninguém sem antes avisá-los. Deus queria que aquele povo se arrependesse da maldade deles e fossem salvos. É que nem os dias de hoje. O Senhor está enviando os servos e servas dele. Deus está enviando o exército dele para falar para um povo. Deus está te usando para sua família. Deus está te usando para seu vizinho. Deus está te usando lá no teu emprego. Está dizendo, avisa, fala para ele, fala para ela. E você está fugindo da vontade de Deus, dizendo, destrói ele, destrói ela. Não tenha dó deles não, Deus. Eu não vou dizer nada, vou ficar calada. Vou ficar calado, não me envolvo na vida dele nem dela, não. Se Deus está te mandando você ir, vá, não seja como Jonas, não. Não fuja desse compromisso e Deus te honrará. E a Bíblia relata que Jonas ficou de longe. Jonas entregou a mensagem. Depois que Jonas foi castigado ali no fundo do mar, a Bíblia relata que o peixe foi para o mais profundo do mar. Aleluia, Ana Cláudia, é forte. Ele foi para o mar, o peixe levou ele para o mais profundo do mar. Mas ali o Senhor estava, no mais profundo do mar, no mais profundo abismo. Deus estava lá. Deus ouviu Jonas clamar por perdão, por misericórdia dele. E Jonas queria que Deus tivesse misericórdia dele, mas Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia do povo de Nínive. Gente, quantas pessoas estão orando dizendo, Deus tem misericórdia de mim porque eu pequei, porque eu fiz o mal. Tenha misericórdia, Deus me perdoe. Você clama a Deus por misericórdia para você e não quer que Deus tenha misericórdia de alguém da tua família? Você clama por misericórdia para você e não quer que Deus tenha misericórdia do teu vizinho? Você clama por misericórdia para você e não quer que Deus tenha misericórdia de alguém no teu emprego? Você quer atrair a misericórdia de Deus para você e não quer atrair a misericórdia de Deus para o seu próximo? Aleluia! E diz a palavra que depois que o peixe vomitou Jonas, ele foi levar a mensagem de Deus. Porque é necessário Deus permitir um vento tempestuoso nas nossas vidas para a gente obedecer a Deus. Será que Deus vai permitir a enfermidade, aleluia, na tua vida para você obedecer a Deus? Será que Deus vai permitir essa porta se fechar para você obedecer a Ele? Será que Deus vai permitir tirar alguém da tua família que você ama para você obedecer a Ele? Pois obedeça enquanto há tempo. Aleluia. E quando os ninivitas ouviram a mensagem de Jonas, reconheceram o erro, se arrependeram, queriam a misericórdia de Deus também. Eram indignos, assim como eu e você não merecemos o perdão de Deus, não merecemos a misericórdia de Deus. Mas Deus tem nos dado chance, Deus tem nos dado oportunidades, aleluia, como deu aquele povo. Jonas, depois que fez aquele povo ouvir o recado de Deus, aquele povo imediatamente se arrependeu e pediu perdão a Deus. Douglas, Deus abençoe. Jonas, como podemos fazer para alcançar o perdão de Deus? Jonas, nós nos arrependemos. Jonas, você pode orar a Deus por nós? Jonas, você pode falar com esse Deus que você serve que nós nos arrependemos? Aleluia. Porque Deus não vai destruir ninguém sem antes enviar o mensageiro. E quem sabe Deus tem enviado o mensageiro à tua porta. Nas ruas por onde você anda, Deus tem enviado o mensageiro dele para falar com você. O mensageiro até ficou com medo de ir até você e mandar mensagem, com medo de você ignorá-lo. Douglas, Deus abençoe. Com medo de você xingá-lo, de você bater, cair para cima dele aos tapas. Ele ficou com medo. Quem sabe o mensageiro disse, Deus castiga ele mesmo, eu não vou entregar recado nenhum não.
Mas depois que o mensageiro passou por um vento de Deus, ele foi entregar você a mensagem. Quem sabe o mensageiro chegou até você e disse: meu irmão, você não sabe o que eu passei para chegar até você para entregar a mensagem de Deus. Hã? Você que está nessa live, você já ouviu alguém falar assim com você? Chegar até você falando isso? Você não sabe o que eu passei para chegar até aqui e entregar essa mensagem de Deus. Porque ele fugiu. Porque ela fugiu, queria fugir. Não queria entregar a você a mensagem de Deus, não. Mas Deus permitiu um vento na vida dela e ele foi até você correndo, assustado, entregar a mensagem de Deus. Para que você se arrependa e Deus não te destrua. Para que você se arrependa, peça perdão a Deus e Deus não te mate. Para que você se arrependa enquanto há tempo. Aleluia. E Jonas ficou de longe. Depois que Jonas entregou a mensagem, Jonas ficou de longe, de fora da cidade. Glórias a Deus, aleluia. Ele foi para fora da cidade esperar a ira de Deus, esperar o castigo de Deus sobre o povo. Sabe o pensamento de Jonas? Eu fugi, não teve jeito, Deus me pegou, Deus me apertou, eu fui e entreguei a mensagem, agora vou ficar de longe observando Deus matar esse povo. Vou ficar de longe a observar Deus castigar esse povo. Quero ver o que Deus vai fazer com eles. Vou ficar daqui olhando para rir. Olha o pensamento de Jonas. Com tudo que Deus permitiu na vida dele, ele ainda estava rebelde. Ele ainda estava com um pensamento maligno sobre aquele povo. Mas nada aconteceu, diz a palavra do Senhor. Nada aconteceu. Deus viu que os ninivitas se arrependeram e os perdoou. E eu quero te dizer nesta tarde, Deus tem perdão para você. Deus quer liberar perdão para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, você que está afastado da presença do Altíssimo. Deus tem perdão nesta tarde para o teu coração, né? E isso deixou Jonas bravo. A atitude de Deus de não... Fernandinho, boa tarde, seja bem-vindo. Isso deixou Jonas muito bravo, embravecido. Meu Deus, poxa, Deus poderia castigar esse povo. Obrigada, Fernandinho. Deus poderia castigar esse povo, rapaz. Esse povo é rebelde, esse povo é mau. E nos nossos dias, quantas pessoas estão torcendo para que Deus destrua pessoas que estão no pecado? Quantas pessoas estão torcendo para que Deus mate quem está no pecado, quem está fazendo maldade? Sendo que o pensamento de Deus é diferente do meu e do teu. Estarei orando, Fernandinho, tá? Glórias a Deus. E o pensamento que Deus tem a respeito dessas pessoas é diferente. É outro. O que Deus tem para essas pessoas é salvação. Deus tem salvação para essas pessoas. E eu quero te dizer nesta tarde, não deseje o mal. Não deseje o mal para quem está andando no pecado. Não deseje o mal de Deus para quem está andando no erro, não. Ore por essas pessoas. Leve a palavra do Senhor para essas pessoas. Diga, meu irmão, minha irmã, Deus quer te salvar. Deus quer te libertar desse vício. Deus quer te libertar dessa maldade do teu coração. Faça isso. E Deus te abençoará 3, 10 vezes mais. Deus te honrará. Seja bom o teu coração e todo o teu corpo será bom. A paz do Senhor, Ana Paula, Deus abençoe. Seja bom. Aleluia, o castigo não veio para aquelas pessoas. Porque Deus queria salvar. Porque Deus tinha uma palavra de verdade, Fernandinho. Deus tinha uma palavra de salvação para aquele povo. Deus queria libertar aquele povo. Deus queria fazer com que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos. E aquele povo era mau, mas ao ouvir a voz de Deus, eles sabem o que eles fizeram? Baixaram a cabeça em reverência. Baixaram a cabeça em reverência à palavra de Deus, à mensagem de Deus. E reconheceram que estavam errados. Reconheceram que estavam maus, fazendo o que era mal diante de Deus. Tiago, a paz. Eles reconheceram. E sabe o que eles fizeram? Aceitaram o querer de Deus. Aceitaram obedecer a Deus. Aceitaram se arrepender. E nesta tarde eu quero te dizer, se Deus te escolheu para falar com alguém, para fazer alguém se arrepender, obedeça. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer a vontade dele na vida dessa pessoa. Glórias a Deus. Afinal, elas se arrependeram. Deus se importa com você. Eu quero te dizer nessa tarde que Deus se importa com você. Eu quero te dizer nessa tarde. Aleluia. Eu quero te dizer que Deus se importa com você nessa tarde. E Deus está me trazendo aqui como mensageira dele para te dizer. Tem providência para você. Tem jeito para você. Você que se sente abandonado, perdido. Você que diz assim, eu estou nessa situação e Deus não vai me perdoar, eu vou continuar. Eu vou me aprofundar mais nesse caminho. Porque para mim não tem mais jeito. Deus não vai me aceitar. Eu quero te dizer nessa tarde como mensageira do Senhor, o Senhor te aceita. O Senhor tem interesse em você. O Senhor te ama e se importa tanto que está me enviando como mensageira dele. E eu não agi como Jonas não, tá? Eu não agi como Jonas. Eu não fugi do querer de Deus. Eu não fugi de Deus. Eu não disse a Deus, eu não vou lá, não vou fazer live nenhuma com a mensagem do Senhor, não. Eu quero que o Senhor castigue eles, não. Eu vim aqui como mensageira do Senhor te dizer, tem jeito para esse teu vício.
Tem jeito, tem libertação para esse teu mal. Tem solução, tem perdão para esse teu pecado. Deus se importa. Deus quer te atrair. Deus quer ter um encontro com você. Deus te ama tanto. Para Deus você é precioso, você é preciosa. Deus não quer te destruir. Deus só está me enviando aqui para te dizer, Ele não quer te destruir. Se você hoje ouvir a mensagem dEle e procurar obedecer, para que você seja abençoado, para que as maldições não te alcancem. Deus está dizendo, entra no meu querer hoje. Aceita a minha presença, aceite a minha vontade hoje. Se arrependa porque eu tenho perdão para você nessa tarde. Aleluia. E Deus é bom. Deus é poderoso. Deus quer te salvar. Deus quer salvar alguém da tua família. Você, seja a boca de Deus no meio da tua família, na tua vizinhança, no teu emprego, na rua, seja a boca de Deus. Fale o que Deus está mandando. Não fuja. Não fuja do seu chamado. Não negue a mensagem de Deus para ninguém. Você está na presença de Deus hoje porque alguém te alcançou. Deus te alcançou através de alguém. E hoje eu quero te dizer, alguém precisa ser alcançado através do teu louvor. Alguém precisa ser alcançado através da tua oração. Ore por alguém. Diga, eu senti de Deus orar por você. Ore por alguém. Alguém precisa dessa oração que você tanto foge para não fazer. Ore. Você está fugindo da palavra. Leia essa palavra mesmo que Deus colocou no teu coração, que é para aquela pessoa. Deus tem te dado sonhos com pessoas e você tem fugido. Achado que é bobagem. Achado que é qualquer sonho. Não. É Deus te despertando para ir até essa pessoa. Não negue isso. Sabe por quê? Porque certamente Deus irá te cobrar. Deus vai permitir o vento na tua vida se você não for. Porque o plano de Deus não é castigar. O plano de Deus não é matar ninguém. O plano de Deus não é lançar ninguém no inferno. Por isso que Deus está me enviando. Por isso que Deus está te enviando, te tocando, te enviando, te dando sonhos, te incomodando. Para que você vá e leve a mensagem dele. Porque Deus sabe o pensamento que tem a respeito dessas pessoas. Deus não se agrada com a morte de ninguém. Deus não se agrada com a maldade de ninguém. E a palavra desta tarde é o arrependimento. Se arrependa desses teus caminhos malignos. Esse caminho que você tem andado é mau, vai te causar desgraça. Anda pelo caminho de Deus. Aceita o caminho de Deus. E Deus te abençoará. Deus te livrará dos laços de morte. Deus te livrará das ciladas. Ele quer te ajudar. Ele quer que você ouça hoje a voz dele nessa mensagem e não endureça o teu coração. Aleluia. Eu quero orar por você. Existem pessoas, eu ignoro esse tipo de pessoas e sei que Deus perdoa porque é pessoas que vivem na ignorância. Eu abomino, eu ignoro pessoas, eu já ouvi de perto pessoas que dizem assim, onde está Deus? Porque Deus permite tanta maldade. Ele não é Deus. E por que ele permite isso? Ele pode fazer, ele não faz. Porque Deus permite tanto mal, tanta pobreza. Gente, o que é para Deus fazer, ele faz. Mas será que nós queremos obedecer? Será que nós queremos aceitar o caminho da obediência para que Deus possa operar nas nossas vidas? Porque muitas pessoas blasfemam, reclamam de Deus, mas não querem se consertar, não querem andar com retidão, não querem. Só querem que Deus faça, só querem que Deus abençoe, só querem que Deus agrade a elas, mas elas mesmas não querem agradar a Deus. Elas não querem conhecer a Deus, adorar a Deus, não, se prostrar diante de Deus, não. Essas são pessoas que só querem os benefícios de Deus. Algumas pessoas só querem atrair o bem de Deus para elas. Só querem atrair o perdão de Deus para elas. Algumas pessoas só querem atrair a salvação de Deus para ela e a família dela. E quando Deus diz, eu quero salvar aquele que tá drogado, eu quero salvar a prostituta, eu quero salvar o gay, essas pessoas levantam o dedo. Essas pessoas levantam o dedo para apontar. Acha que Deus está escolhendo errado. Deus não erra nas escolhas dele. Deus é santo. Deus sabe o que está fazendo. Não questione, não murmure. Se Deus disse que vai salvar o gay, que vai salvar o traficante, que vai salvar a prostituta, não questione. Apenas aceite e obedeça. Não interfira no querer de Deus. Deus é poderoso e santo, está acima no céu. Tudo está sob o controle dele. Não queira atrair as bênçãos de Deus só para você, não. Não queira atrair o perdão de Deus só para você, não. Não queira atrair a salvação de Deus só para você e sua casa, não. Tem pessoas aí fora que precisam também. Eles precisam experimentar do poder de Deus, da salvação de Deus, assim como você experimentou. Há palavra de repreensão de Deus aqui nessa tarde para pessoas. Há palavra de aprendizado aqui também para pessoas. Há palavra de arrependimento aqui hoje para pessoas. Há palavra aqui para você, de despertamento para pessoas. Revelação, Tawane, isso mesmo. Não fuja. Aleluia. Não fuja do chamado de Deus. Não questione o querer de Deus na vida de outras pessoas. Não questione quando Deus salvar alguém. Seja a pior pessoa, seja essa pessoa a pior pessoa. Não questione porque Deus decidiu salvar e abençoar essa pessoa. Não questione. Porque Deus, Ele deu o seu único filho
para salvar e para libertar aqueles que se haviam perdidos. O Senhor não veio para aqueles que se acham justos. Deus diz assim, eu não vim para aqueles que se acham santos. Esses já são. Eu vim para aqueles que não são santos. Eu vim para aqueles que ainda não são curados, que não têm cura. Eu vim para aqueles que ainda não possuem a luz. Eu vim para eles, para os que estão andando nas trevas, para os que estão andando em pecado, para os que estão, aleluia, fazendo maldade. E se eles ouvirem hoje a minha voz e decidir me obedecer, eu os abençoarei, eu os salvarei, eu darei um banho de salvação, eu os protegerei contra o mal. E nem o diabo poderá resisti-los. Mas se eles quiserem e obedecerem e ouvir a minha voz e atentar para a minha palavra. É isso nesta tarde. Ana Paula diz assim, eu questionei porque levou minha irmã em fato, dói muito. Eu imagino, Ana Paula. Mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe, Ana Paula. Eu perdi pessoas da minha família, Ana Paula. Quero te contar isso um atrás do outro. Eu recebi notícias um mês atrás do outro. Alguém levou uma prima, Deus levou uma prima sua. Aí no próximo mês levou outra prima sua. Aí depois o seu avô morreu. Você pensa que é fácil? Não é. Mas sabe o que eu fiz? Adorei ao meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Adorei ao meu Deus porque Ele é e fora dele não há outro. Se eu negar o poder de Deus, Ele continua sendo Deus. Se eu abandonar a Deus, Ele permanece sendo Deus. Se eu não quiser Deus andando comigo, Ele levanta outro. Ele pega outro, dá um banho de salvação e chama de precioso e ama outra pessoa. Mas Ele permanece sendo Deus. E eu quero te dizer, Ana Paula, Deus sabe o que Ele está fazendo. Nós muitas vezes que não sabemos, nós não entendemos, nós como seres humanos queremos explicação para tudo. Mas nem tudo Deus vai explicar. Mas nós devemos crer com o íntimo do nosso coração, Ana Paula. Crer e confiar que Deus está fazendo o melhor. Que Deus fez o melhor. Deus fez o melhor. Deus continuará fazendo o melhor. O que é melhor? Ele não quer o melhor que é melhor para mim e para você só não, Ana Paula. Ele sabe o que foi melhor para sua irmã, para sua mãe. Ele sabe o que é melhor para sua irmã. O querer de Deus para mim e para tua vida é diferente um do outro. Na minha vida, Deus trabalha de uma maneira, de uma forma. Na sua, Ana Paula, Deus trabalha de outra forma. Deus me abençoa de um jeito. A você, Deus abençoa muito mais e de outra maneira. Mas nós, como seres limitados, e Deus entende perfeitamente isso, porque Ele nos criou. Nós que queremos explicação para tudo. Nós queremos que Deus esteja à nossa disposição para tirar nossas dúvidas o tempo todo. Para responder as nossas perguntas que estão até hoje sem respostas. Mas como Deus disse a Jó, eu quero te dizer hoje, nesta tarde. Jó, capítulo 38, versículo 3. Jó, cinge hoje os teus lombos, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Ana Paula, os amigos de Jó acusou Jó. Disse que Jó estava em pecado. Por isso que ele havia perdido os filhos. Por isso que ele havia perdido todos os bens dele. A mulher de Jó disse assim, Jó, você não tem nada a perder. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você está perdendo tempo servindo esse Deus. Amaldiçoa ele e morre. Mas Jó respondeu assim como um homem íntegro, reto de fé, que não abandona Deus. Como falas uma louca mulher, falas tu. Aceitaria eu os bens de Deus? Nadaria eu no dinheiro? Eu cheio de bens, eu adorei a Deus. E agora que eu perdi tudo, não vou adorar a Deus? Que tipo de homem sou eu? Que tipo de adorador sou eu? Que tipo de homem fiel sou eu? Que tipo de amigo de Deus sou eu? Mulher, você é louca. Eu não vou fazer isso. Eu não vou trair Deus. Eu sou amigo de Deus e não vou abandonar a minha fé. Sabe por quê? Porque se eu abandonar, eu já não tenho nada. Se eu abandonar Deus, eu fico sem Ele também. E a minha maior riqueza é Deus. Jó estava querendo dizer isso, Ana Paula, a sua mulher. O meu maior bem precioso é Deus. Deus é o meu tudo. Eu sei, tá doendo. Eu perdi saúde. Eu perdi a minha família. Eu estou pele e osso. Mulher, mas você é louca de me dar um conselho desse? Eu não vou abandonar Deus. Porque se eu abandonar Deus, eu já perdi tudo. Vou ficar também sozinho. Para onde eu irei se eu abandonar Deus? Quem poderá me fortalecer se eu abandonar Deus? Isso é Jó, Ana Paula. Sabe por quê? Deus é tudo nas nossas vidas. E Deus pode dar nas nossas vidas em dobro. Deus sabe o que está fazendo. E o diabo foi tentar Jó, porque Deus permitiu. E Deus disse assim, você toque em tudo de Jó, mas não toque na vida dele, porque só eu tenho o poder de tirar, aleluia. Só Deus tem o poder de dar vida e tirar a vida. Ainda que alguém esteja matando nesse mundo cruel, eu quero te dizer, só Deus tem o poder de ressuscitar. Ninguém mais, só Ele. E Jó estava falando isso para a mulher dele. Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo de Jó, mas não tocasse na vida de Jó. Aleluia. E envergonhou Satanás, porque Satanás disse assim, ele só te adora porque o Senhor abençoa ele. Ele só te adora, Deus, porque o Senhor enriquece ele. Porque o Senhor deu filhos lindos e saudáveis a ele. Pois bem, permita que eu toque. Permita que eu mate o filho dele e você verá ele blasfemando na tua cara. Permita, Deus, que eu acabe com a fazenda dele, destrua todos os rebanhos dele. E você verá ele blasfemar na tua cara, desacreditar de que você não é Deus. Permita eu ainda pegar os amigos dele e humilhar ele. Permita eu usar a boca da mulher dele e humilhar ele. Dizer para ele abandonar o Senhor, que o Senhor não presta. Permita que para ele é perda de tempo. Aí Deus disse assim, vá, Satanás. Assim como você falou, faça.
Faça. E eu quero te dizer que Deus sabe que Ele está permitindo na tua vida, para ver a intenção do teu coração, para saber se você é fiel, para envergonhar o inferno. Aleluia. E Deus envergonhou o inferno e provou o inferno que já era íntegro. Mesmo sem ter nada, mesmo sem ter dinheiro, sem ter casa, mesmo perdendo os filhos, Ele era íntegro e fiel. Aleluia. E nesta tarde eu quero te dizer, permaneça fiel a Deus, que Deus vai te honrar. Aleluia. Deus ainda vai pedir que você ore por quem tanto te humilhou, porque tanto enfiou dentro na tua cara e disse assim, ó, Ele não é Deus? Hã? Você não vivia na igreja, dentro da igreja? E por que Ele permitiu agora tirar alguém que você ama? Hã? Deus vai envergonhar essas pessoas que chegaram até você e apontou o dedo a você e disse que você não andava na igreja? Não é você que era fiel a Deus? Ora agora para ver se Deus te salva. Ora agora para ver se Deus cura essa enfermidade. Aleluia. Mas eu quero te dizer que o diabo que usou essas pessoas para falar com você é o diabo que vai ser envergonhado junto com essas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus vai dar uma ordem para você orar por eles. Vai dizer assim, ó, ore por eles. Aqueles que te humilharam, aquele que zombou da sua fé. Ore por eles hoje, filha. Ore, filho, por ele que apontou o dedo a você. Que disse que se Deus fosse na sua vida, não levaria sua mãe, seu pai e seus irmãos. Que se Deus fosse na sua vida, seu irmão não estava nas drogas. Se Deus fosse na sua vida, o Covid não levava a sua família. Que se Deus fosse na sua vida, você não estava desempregado. Aleluia. Deus está dizendo, ore por ele. Aleluia. Porque eles não sabem o que falam. Ore por ele. Aleluia. E eu vou abençoar a sua vida 3 vezes mais. Você perdeu, né? Eu vou acrescentar 3 vezes mais. E a glória da primeira casa, da segunda casa será maior do que a primeira. Ore por eles. Aleluia. Eles não disseram a você? Não zombaram da sua fé? Não disseram, olha assim o que fazer, perdendo tempo na igreja. Não sei o que tanto ela faz na igreja. Não sei por que ela ora tanto. Aleluia. E Deus está dizendo nessa tarde, ore por ele, por ela que zombou de você. Ore que eu vou te abençoar. Ore por ele. Você não está entendendo agora, mas você vai entender breve. Aleluia. Glórias a Deus. Ore por ele. Ore por ela. Não faça igual a Jonas, não. Que ficou de longe de Deus. Por mim o Senhor castigava ele. Por mim o Senhor castigava ele, que eles zombaram de mim. Eles riam de mim. Eles disseram que o Senhor não era na minha vida porque eu estou desempregada. Eles disseram que o Senhor não é na minha vida porque eu perdi filho grávida. Aleluia. Ore por ele. Não queira que Deus castigue ele, não. Ore. Peça que Deus abençoe ele. E o Senhor te abençoará 3 vezes mais. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E a Bíblia relata que Jó conhecia Deus somente de ouvir falar. E agora o Senhor disse, cinge os teus lombos, Jó, porque eu te perguntarei. Você quer saber demais, Jó? Aleluia, Aline, boa tarde. Jó, você está querendo saber demais porque tudo isso está acontecendo com você. Jó, você está dizendo, eu não merecia isso que está acontecendo comigo. Porque será que Deus permitiu isso comigo, eu que sou tão fiel? Não justifica. Aleluia. Não justifica. Não é porque você é fiel que as coisas não vão, que a luta não vai acontecer com você, não. Aleluia. Não é porque você é fiel que as pessoas vão viver eternamente na tua vida, não. Aleluia.